Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que não me conhece, eu me chamo Júlio e na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o sofrimento fetal agudo. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de agradecer primeiramente você que está aqui, mas fazer uma observação, que o intuito desse vídeo é ajudar a galera que faz faculdade aqui no Paraguai, principalmente aqui na faculdade da UP. E por que eu estou falando isso? Porque esse vídeo vai ter algumas condutas, algumas diretrizes que é específica para nossas provas que a gente tem a cada 2 meses, 3 meses ou até para a prova final. E por isso às vezes pode ficar meio confuso, né? Porque no Brasil é feito de uma forma e aqui é feito de outra. Então já estou deixando claro aqui para vocês no início do vídeo algumas coisas que eu vou dizer que não é igual feito no Brasil. Então se você caiu aqui de paraquedas para assistir esse vídeo e tem curiosidade sobre o tema, eu te convido a ficar até o final do vídeo. Caso contrário, tem outros vídeos aí no canal para você dar uma olhada. Então, sem mais enrolações, bora falar sobre sofrimento fetal agudo. E aí você me pergunta, o que seria então esse sofrimento fetal agudo? Basicamente é a ausência de oxigênio entre a mãe e o feto, ou seja, a mãe não consegue passar o suprimento sanguíneo que tem oxigênio e todos os nutrientes específicos para o feto. Assim, a gente vai gerar um quadro de hipóxia fetal, aonde depois disso vai gerar um quadro de acidose metabólica, levando até sequelas irreversíveis. Tudo por conta de uma interrupção prolongada dessa circulação entre a mãe e o feto. Então, de forma bem objetiva e direta, eu quero que vocês entendam a definição não como decoreba, mas sim que o sofrimento fetal agudo ele se define como uma ausência de suprimento sanguíneo de oxigênio por um longo período, gerando complicações como acidose metabólica, entre outros. Então, imagina que o bebê está lá na barriguinha da mãe e aí por algum motivo vascular existe uma constrição dos vasos, né, como por exemplo ali na contração uterina, e aí isso se prolonga por um longo tempo até que o feto fica sem oxigênio, gerando assim as complicações. Como é que funciona isso? Como que existe o sofrimento fetal? Como que ele vai acontecer? Fisiologicamente, o que acontece normalmente são as trocas metabólicas. Isso é o fisiológico, é o normal, onde vai existir a troca de gases, nutrientes pela parte da mãe para o feto. Isso vai ser essencial para a vida do bebê, certo? A partir do momento que a gente tem uma interferência, seja ela externa ou interna, por exemplo, aí, uma contração uterina prolongada, um trabalho de parto prolongado, a gente pode gerar um quadro de sofrimento fetal agudo. Então é o que diz aqui no slide, as interferências, se algo impede que essas trocas e o feto não recebam o oxigênio suficiente, a gente pode gerar um quadro de sofrimento fetal agudo. Mas vamos supor que isso não aconteceu. A fisiologia seguiu em jogo e aí o feto teve a sua recuperação. Isso acontece devido ao quê? A cada contração que a gente tem, o feto ele vai se recuperar. Por quê? Imagina que o útero está fazendo a contração ali. A partir do momento que ele saiu dessa contração, os vasos eles voltam ao normal. Isso faz com que o feto tenha uma diminuição dos seus batimentos cardíacos e se isso persiste por um longo período, vai gerar um quadro de sofrimento fetal agudo, onde a gente pode ter sequelas graves. E aí, como eu disse, se a gente não tem essa compensação, essa recuperação, a gente gera uma hipoxemia fetal. E aí sim a gente tem as sequelas que infelizmente são irreversíveis. As sequelas basicamente que a gente tem de forma irreversível, caso o feto venha a sobreviver no final ali do parto, seria danos neurológicos, danos orgânicos também. E aí, como sequela, infelizmente a gente pode ter o óbito aí intraparto do recém-nascido bebê. Então, galera, o que eu preciso que vocês entendam basicamente é que quando a gente tem ali um indício de alarme relacionado a esse possível sofrimento, aquela suspeita de diagnóstica, né, de sofrimento fetal, a gente tem que agir imediatamente, senão as sequelas podem ser irreversíveis. Agora, muita atenção, preciso que vocês larga tudo que você está fazendo agora, deixa o celular no modo avião e preste atenção, porque ainda até deixei aqui bem claro, ó, isso aqui é conteúdo de prova, principalmente pra gente que tem todos os anos aqui, é repeteco, certeza que isso cai na prova. Por exemplo, as causas. A gente tem causa vascular, déficit de oxigênio e outros tipos de causas. O que eu quero tentar aqui é não você decorar, mas sim você entender. Lógica, pensa comigo. A gente falou que o sofrimento fetal agudo é por conta de ausência de oxigênio por um longo período e aí tem as suas consequências, certo? E aí eu sei que vocês já tiveram aula de pré-eclâmpsia, por exemplo, que é quando a gente tem alta pressão ali por parte da mãe durante a gestação e isso vai ter uma constrição dos vasos, enfim, vai gerar um monte de complicação. Isso é o mesmo que ausência de oxigênio da mãe para o feto, ou seja, insuficiência de nutrientes, o suplemento sanguíneo não está chegando para o feto, numa pré-eclâmpsia, por exemplo, ou até mesmo numa hipertensão, numa diabetes, tudo isso vai gerar um quadro de possível sofrimento para o feto. Olha só, a hipertonia uterina, por exemplo,
que é quando o útero contrai por longos períodos, ou seja, ele tem uma contração maior do que o normal, do limiar normal. Isso vai gerar para o feto um sofrimento, porque pensa comigo, está contraindo além do normal, então o vaso que era desse calibre aqui, por exemplo, que está levando o suprimento para o feto, ele vai ficar desse tamanho, um exemplo. Tá? Isso aqui é só para meios de entendimento, não que seja assim, mas basicamente a gente vai ter essa ausência do suprimento sanguíneo materno-fetal. A gente também pode ver isso nas causas vasculares num parto prolongado, por exemplo. Pensa comigo, a mãe está ali há muito tempo já nesse trabalho de parto e aí está mandando contração, o feto não tem tempo de se recuperar em cada contração. Isso vai gerar um quadro para a gente também de sofrimento fetal, porque não está conseguindo se recuperar, esse oxigênio não está voltando. O feto ele vai começar a armazenar muito CO2 ao invés de eliminar, porque no tempo que é para ele se recuperar já vem outra contração, e aí ele não consegue respirar, e aí vai faltando oxigênio e vai armazenando CO2. Isso vai gerando para a gente um quadro de alcalose respiratória, acidose metabólica, entre outros. A gente também pode ter, por déficit de oxigênio, numa mãe, por exemplo, que está anêmica na gestação, a gente pode ter problemas pulmonares, porque pensa aí, tudo que eu estou falando para vocês é relacionado ao oxigênio, essa restrição vascular de nutrientes para o feto. Tudo isso são causas possíveis de sofrimento fetal agudo. Além disso, a gente tem possíveis causas também, outras causas, né, que seria que o desprendimento da placenta, né, o desprendimento normo placentário, enfim, que é quando a placenta ali que está colada no útero, ela literalmente descola. Isso vai gerar um sangramento e vai interromper o fluxo sanguíneo ali da mãe para o feto. É a mesma coisa, o resultado é o mesmo. E também temos a placenta prévia, né, que também pode gerar um quadro de sofrimento fetal agudo, entre outras hemorragias placentárias. Então, galera, tenta entender. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são causas placentárias, ou seja, o impedimento de fluxo sanguíneo da mãe para o feto está acontecendo por algum motivo, e isso gera para a gente o quadro. E isso vai gerar o quadro que a gente espera como sofrimento fetal agudo. E é por isso que a gente tem que estar ali monitorando a paciente o tempo todo, se caso tenha essa suspeita de sofrimento. Aqui nesse slide eu deixei a tabelinha para vocês entenderem basicamente como funciona. Essa tabela é do próprio slide do nosso doutor. Isso aqui eu deixei para vocês que é muito bom ver antes da prova, tá? Um dia antes ou até mesmo horas antes, porque ele gosta de cobrar esses termos mais formais, assim, vamos dizer, né? Então, dá uma olhada nisso antes da prova que vai ajudar bastante. Bom, chegando nas características principais, eu te pergunto, como que você indicaria um sofrimento fetal agudo? Já que a gente sabe o conceito de definição, fisiopatologia, mas como a gente identifica isso para a gente ter uma boa conduta, uma conduta imediata? A partir dos indicadores, a gente vai ter indicador aí das alterações da frequência cardíaca fetal, através da bradicardia e da taquicardia. No feto, a gente vai ter os valores de bradicardia como menor a 120 e de taquicardia maior a 160. O que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte: se no caso clínico, por exemplo, lá na prova, ele coloca para vocês que a frequência cardíaca fetal era de maior a 180, ou só coloca 180, por exemplo. Isso aqui para vocês já, se lá nas alternativas tiver assim, taquicardia, tananã, essa vai ser a resposta, não é sofrimento fetal. Por que eu digo isso? Porque na minha prova ele cobrou dessa forma, entende? Então assim, por isso que eu digo que esse vídeo é um pouco mais direcionado. E talvez no Brasil uma pergunta assim não seria feita. Mas é bom que vocês entendam isso. E as diferenças entre taquicardia e bradicardia, isso não é indicativo total e absoluto do sofrimento fetal agudo. O sofrimento fetal agudo, ele só vai ser definido quando a gente tem um feto que precisa intervir, e ponto final. Então olha só, a gente sabe os parâmetros e esses valores vocês têm que levar para a sua vida, decora esses valores porque vai ser muito importante, além de outros indicadores que a gente tem que seria chamado de cardiotocografia, que é exatamente isso aqui, ó. Eu coloquei aqui na imagem para vocês observarem. Imagina aqui, ó, igual lá no papel do eletrocardiograma, sabe? Sabe o ECG? Então, não tem aquela folhinha que fica coletando os dados e tudo mais? Isso aqui basicamente é a mesma coisa. A única coisa que ela vai ver não vai ser o batimento da mãe, e sim do feto, relacionado com as contrações do útero. Ou seja, eu vou simular aqui para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou fazendo para vocês o batimento do feto, certo? Isso aqui eu estou fazendo para baixo, percebam? E aqui embaixo eu tenho as contrações uterinas. Todas essas ondinhas quando estão para cima, no caso, seria as contrações. E aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, é as desacelerações do feto. Ou seja, toda vez que desce é uma bradicardia. Mas não necessariamente é uma bradicardia, é o chamado de desaceleração. Mas não fica pensando muito nesses termos e como que se fala, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu tenho esse tipo de imagem, né, na cardiotocografia,
de descida, né, no caso, isso aqui é uma desaceleração, ou seja, uma diminuição do batimento cardíaco do feto. E olha que legal, aqui embaixo eu não disse para vocês que seria as contrações da mãe, e aqui eu não disse para vocês que seria as desacelerações, ou seja, a queda de batimento do feto. Então, pensa comigo, toda vez que eu tiver uma desaceleração, eu tive uma contração. Ou melhor, quando eu tive uma contração, eu tive uma diminuição do batimento do feto. Por quê, galera? Pensa comigo, a mãe vai fazer a contração, os vasos vão o quê? Fazer constrição, para impedir o fluxo, mas não que vai fechar totalmente, mas ele vai diminuir o calibre, vamos dizer assim. E aí o feto, ele vai por um período curto não receber oxigênio. Isso a gente consegue observar nesse exame aqui, tá? Isso aqui que eu acabei de dizer para vocês, ó, a cada contração, vamos supor que aqui é a contração e aqui é a desaceleração, ou seja, a diminuição do batimento do feto. Toda vez que eu tive uma contração uterina, eu tive uma diminuição do batimento. Olha só, tá vendo? Simultaneamente. Isso aqui a gente tem um nome, a gente chama categoricamente como DIP-1. E eu tenho certeza que vocês já tiveram essa aula e deve ter falado para vocês, mas talvez não explicaram como que é feito, ou enfim. Então isso é o fisiológico, isso é o normal. Pô, Júlio, beleza, mas tá falando fisiológico e como que realmente acontece que a gente consegue bater o martelo e falar um sofrimento fetal agudo? Isso é muito importante, porque quando a gente tem a contração da mãe, vamos fingir que isso aqui seja uma contração. E aqui a gente tem uma desaceleração. Perceba que todas as vezes eu estava fazendo isso aqui, ó. Ela desce e volta rápido. Tá vendo? Ó? Aqui não. Aqui ela veio, caiu. Demorou para subir. Isso aqui, quando a gente vê lá no papel milimetrado lá, é indicativo de gravidade, de alerta. Por quê? Primeira coisa, ele não fez essa queda rápida e voltou. Ele fez isso aqui, ó. Ele caiu, aí ficou um tempão e voltou. Ou seja, ficou mais tempo em bradicardia. Isso pra gente é um significativo de alarme, de alerta. Tem que entrar com uma conduta ali rigorosa para salvar a vida desse bebê. E isso eu não estou falando de conduta invasiva, que tem que operar, não é isso. Mas é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Então, de novo, a gente teve a contração lá da mãe, e aí a gente teve isso aqui, né? O feto ficou em bradicardia, ou seja, desacelerou por muito tempo, não voltou. Demorou para voltar. Aí a gente tem que ter uma conduta um pouco mais reservada. E percebam que eu fiz isso aqui das contrações e eu fiz isso aqui do feto, certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação, onde aqui eu tenho uma desaceleração, ou seja, diminuição do batimento cardíaco do feto, e aqui eu não tenho contração. A contração só veio aqui, ó. Tá vendo? Ela não está correspondendo. Essa desaceleração aqui, ou seja, a diminuição do batimento do feto, aconteceu por outro motivo. Não foi por conta da contração. Perceba que ela foi bem depois. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente não tem esse dado mostrando pra gente, a mãe não está tendo contração, só que o feto está desacelerando. O batimento dele, o batimento cardíaco está desacelerando por algum motivo. Isso aqui, prestem muita atenção, isso aqui é o que a gente chama de DIP-2. Isso aqui, galera, é patológico, tá? Patológico, a gente tem que intervir imediatamente. E aqui que tá o ponto que a galera pisa na banana e escorrega, porque... Lá ele. Então esse DIP-2 sempre vai ser patológico, não se esqueçam. Ele vai perguntar isso na prova, eu tenho certeza, tá? E não vá confundir com os outros DIPs que eu vou mostrar para vocês no outro slide. Eu só queria dar essa introdução da cardiotografia, que ainda tem outros parâmetros a serem avaliados, não é só a relação entre a contração e a desaceleração do batimento do feto. Tem outras coisas aí que... pra gente, vamos dizer assim, fazer um filtro e realmente ver se é um sofrimento fetal agudo ou não. Mas é isso que vocês precisam entender agora. Não fica tentando achar e querer decorar nome e tal. Vocês precisam entender. E eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de uma forma que vocês entendam. Então aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês, vamos recapitular. Quando a gente tem a mudança na frequência cardíaca fetal, a gente tem variações, que a gente chama na obstetrícia de desacelerações, né, ou variações, enfim. Isso aqui acontece, galera, ó, de novo, fisiologicamente o único na vida vai ser o DIP-1. Às vezes, prestem bem atenção, às vezes o DIP-3 pode ser fisiológico, tá? Às vezes. E eu vou explicar já para vocês o que é para diferenciar. Mas vamos lá. Então, fisiológico você já sabe, é a relação da contração da mãe, né? A contração uterina que vai mostrar lá no papelzinho para vocês, junto com a desaceleração, tá vendo? Tem uma correspondência ali. Desacelerou porque teve contração uterina. Agora, o patológico é muito característico. Porque quando vocês olharem na folhinha lá, eu vou ver se eu acho uma imagem, vou botar aqui para vocês verem enquanto eu estou falando aqui. Mas enfim, na imagem, quando vocês observam,
você vê que não tem relação nenhuma com a contração uterina, entende? E pode estar de diversas visualizações. Pode ser que esteja, por exemplo, a desaceleração veio aqui, e aí, vamos supor que aqui demorou, né, para voltar assim, mais ou menos. E a contração veio aqui. Então aqui ele fala, ó, recuperação lenta sem corresponder com as contrações uterinas. Já no DIP3, que é o que eu não falei ainda, ele se torna patológico quando tem 3 contrações consecutivas. Então pensa comigo, a gente teve 3 contrações consecutivas, certo? E a gente teve uma desaceleração aqui, que corresponde com contração uterina, só que teve 3 contrações consecutivas ou duram mais de 60 segundos. Olha só, galera, eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente entender um pouco mais na prática como realmente funciona. Eu ainda vou fazer uma aula somente sobre a vitalidade fetal em si, somente um vídeo sobre cardiotocografia. Mas eu trouxe aqui a imagem que a gente realmente vê na prática para a gente conseguir mensurar e visualizar isso. Lembra lá no exemplo anterior que eu falei para vocês que aqui em cima a gente ia ter os batimentos, né, do feto e embaixo a gente teria as contrações uterinas. Então aqui que eu tenho para vocês para mostrar, ó, esses números aqui é relacionado ao batimento do feto. Então perceba que eu tenho 200, 180, 160, 140 e assim por diante. Quando eu tenho esse pico aqui, ó, o feto estava em 160 batimentos por minuto. Eu já então vou considerar o feto taquicardia, vamos fazer operação. Não, calma. O que a gente tem que observar é se esse feto está tendo uma bradicardia, que é o assunto que nós estamos falando. A taquicardia deixa para um outro vídeo. Mas sim, ele por um momento aqui, de alguns segundos, ele ficou em taquicardia. Mas perceba que isso aqui é o normal, são acelerações. O feto precisa dessa movimentação, assim como a gente, às vezes estamos mais taquicardia, naquele momento de ansiedade, e às vezes estamos mais em bradicardia, tudo depende. O que nos preocupa em relação ao que eu estou falando hoje, e também aqui no Paraguai, sobre o que o Jimmy fala, é as desacelerações que não estão aqui nessa imagem que eu já vou mostrar para vocês. Mas essa cardiotografia aqui está normal. Mas enfim, aqui embaixo eu falei para vocês que seriam referente às contrações. Perceba que toda vez que eu tive uma contração aqui, eu tive um descenso, vamos dizer assim, né? A frequência do feto baixou. Olha só, aqui eu não tive. Isso aqui é algum parâmetro de gravidade, porque ela teve a contração aqui e aqui eu não tive uma desaceleração? Não, isso é normal, o feto tem as acelerações. Isso aqui é o que nós chamamos de acelerações, tá? Acelerações para cima, desacelerações para baixo. Então, aqui é só para vocês terem uma noção do que seria referido ao que eu estava falando, contração, desaceleração e tudo mais. Agora perceba como as coisas começam a mudar quando a gente tem um padrão anormal, onde aqui a gente precisa ligar o alerta e ter uma conduta um pouco diferente. Olha só, perceba que, como eu disse, contrações aqui embaixo, desacelerações ou acelerações em cima, tudo relacionado ao feto é nessa parte de cima. Então aqui o feto, ele teve as suas acelerações e desacelerações. Perceba que aqui, ó, se a gente for bem lógico, assim, bem bonitinho, teve uma certa relação com essa contração. Ou seja, a mãe teve uma contração aqui, o feto desacelerou um pouquinho. Mas perceba aqui, olha só, não sei se vocês conseguem observar aqui, foi uma desaceleração rápida. O feto deu uma queda no batimento, só que ele voltou. Agora, olha a diferença quando a gente tem um padrão, por exemplo, desse aqui, ó. Ele não caiu exatamente dessa forma, né? Que aqui foi queda rápida e voltou. Aqui ele foi caindo, ó. Subiu um pouquinho, caiu e ficou aqui embaixo um pouquinho. Depois ele foi voltando os batimentos. E aqui que tá o perigo. Olha só o que ele fez. Ele caiu de novo e caiu mais ainda, demorando mais para voltar. Isso aqui é um padrão anormal onde a gente tem que ligar o alerta e ver o que está acontecendo, por que isso aconteceu. Além do mais, conciliar com os batimentos que estão aqui. Aqui eu não consigo ver porque está embaçada a imagem, mas basicamente para vocês entenderem. Outra coisa também que eu falei para vocês seria referente à contração. Olha só, a mãe teve 2 contrações, ó, uma em seguida da outra, e foi muito forte. Tá vendo aqui, ó? Nessas 2 contrações, só que nenhuma teve relação com a desaceleração. A desaceleração veio depois. E aí o que aconteceu? A contração veio de novo. E aí só depois a desaceleração veio. Entende o que eu estou querendo dizer? Esse padrão aqui que é o que preocupa a gente. E aqui uma imagem para finalizar e a gente entender um pouquinho melhor. Olha só. Aqui a gente tem aquela desaceleração que é precoce, né? Ela vai e volta rapidão. Olha só. Perceba aqui que a gente tem um começo precoce, né? Temprano. E aí se relaciona com a contração, olha só, show de bola, né? Aqui a gente tem já o começo temprano de novo, relacionado com a contração, então a gente consegue categorizar como DIP1. Isso é importante, isso é o que a gente tem que saber, isso aqui é fisiológico. E na visualização do bebê, seria categorizado como a compressão
da cabeça. Por isso que existiu esse padrão pra gente, tá? Agora aqui falando da DIP2, a gente vai ter uma compressão dos vasos. Olha só, a placenta, todos os vasos estão aqui e está sendo comprimido isso por conta da insuficiência útero-placentária. Ou seja, aconteceu essa compressão dos vasos e olha como que é mostrado para a gente na cardiotocografia. Perceba que a gente teve esse começo tardio. Ele não caiu assim, ele foi caindo aos poucos e se manteve. A contração estava aqui, ó. Entende? Olha o começo também aqui, ó, tardio. Veio e a desaceleração foi vindo. Entende? E aí é a mesma coisa, não se relaciona com a contração. A gente tem um DIPs2 aqui. Isso aqui não vai cair na prova, você não vai ter que identificar, mas eu quero que vocês vejam essa figura e entendam, visualizem, sabe? Não ficar decorando, DIPs2 é patológico e ponto acabou, não. Isso aqui é bom porque vocês vão usar muito, tanto na vida como na prova. Por fim, a gente tem o DIP3, que pode aparecer de duas formas, se eu não me engano, mas aqui tá bem explicadinho, ó. A gente tem o cordão umbilical aqui sendo comprimido, né? Ou seja, o cordão umbilical ali vai ter essa compressão e aí a gente vai ter um período curto de interrupção do fluxo sanguíneo. E aí o que acontece? Vai ficar meio doido o que a gente vai ver aqui na cardiotocografia. Por quê? Vai ser uns padrões assim que a gente não vai conseguir entender muito bem. Olha só, tá vendo aqui, ó? O começo variável, né? Isso é o que a gente chama de variabilidade. Ou seja, não tem um padrão de aceleração, desaceleração ou só aceleração. Ele está variável, ele não sai do lugar. E aí o que acontece? Tem uma queda. E aí essa queda forma tipo um W, assim, vamos imaginar dessa forma. Agora, quando a gente tem isso daqui, galera, isso aqui já é uma desaceleração variável, onde a gente tem que ligar o alerta. É uma preocupação a mais, porque o tempo que ele passou aqui já se torna patológico para a gente tem que intervir. Bom, agora que você já entendeu toda essa complexidade, assim, tem outros parâmetros, não é só isso. A cardiografia é muito complexa, é muito legal quando você aprende, mas o que eu queria que vocês absorvessem, vamos dizer assim, era exatamente isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Mas fiquem tranquilos que isso não vai cair na prova de vocês. A única coisa que vai cair é relacionado a quando é patológico, fisiológico e as condutas que a gente tem que fazer mediante a isso. Agora, como que a gente consegue fazer o diagnóstico desses parâmetros, né? Através de alguns métodos, como o método clínico, biofísico, bioquímico. E aqui a gente tem um adendo. Presença de mecônio vai ser sempre na sua vida, segundo o nosso doutor Jimmy, um sinal de alarme. Isso aqui eu quero abrir uma observação. Por quê? O mecônio tem algumas características que a gente precisa entender. Primeiro ele está sendo absorvido, ou seja, o bebê está tendo uma asfixia por esse mecônio. Segundo, esse mecônio foi liberado por conta da maturação precoce ali do trato intestinal do bebê ou por outro motivo. A gente não pode dizer, dar certeza que quando tem mecônio a gente está falando de sofrimento fetal. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fala, teve líquido meconial e tal, o bebê estava sofrendo. Não necessariamente, tá? A gente não pode dizer isso. A gente só vai poder realmente dizer a partir do momento do parto ali, se o bebê realmente estava tendo aspiração do mecônio, enfim, é outros fatores. Isso, de novo, que eu tô falando, não é eu que tô falando, é o que o doutor Jimmy considera. Então, para sua prova, leve-se isso para casa. Beleza, galera. A presença de mecônio a gente sabe que é um sinal de alarme. E aí, a gente consegue, através disso, fazer um diagnóstico não de sofrimento fetal, mas sim de intervir nesse paciente para ver o que a gente pode fazer, ok? Bom, a auscultação. A gente vai ver a ausculta. Se o feto tiver taquicardia, bradicardia, a gente tem que intervir também com algumas condutas que eu vou falar para vocês já já. A partir dos métodos biofísicos, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, a cardiotocografia antes do parto, a partir do momento que a gente consegue observar ali pela auscultação, viu alguma diferença, vamos fazer ali a cardiotocografia e ver o que está acontecendo. E os métodos bioquímicos, que eu de verdade não sei se é feito aqui ou no Brasil ainda. Isso aqui precisa de um colo aberto, né? Ou seja, a mãe já tem que ter a bolsa rompida, porque eles colocam um eletrodo ali na cabeça do bebê e consegue ver se ele está tendo essa alcalose, acidose respiratória, alguma coisa assim. Eu não fui muito a fundo porque ele não vai cobrar isso na prova, mas é interessante que vocês saibam que existe esse método. Bom, falando agora do vilão, né, o mecônio, o que acontece? Na presença de mecônio, a gente vai ter, por conta de alterações nos batimentos ou do equilíbrio ácido-base. A gente teve uma alteração nesses dois parâmetros, isso pode ser sim uma causa meconial. Além disso, a gente pode ter alterações no meio interno do feto.
em relação ao sistema, né? O que estimula o sistema parasimpático e o simpático, produzindo ali um aumento do peristaltismo. Isso vai fazer com que tenha o esfíncter anal relaxado, e aí o bebê libera aquele mecônio. E não necessariamente o mecônio é o cocô do bebê, tá? Isso é mais uma, vamos dizer assim, uma maturação precoce do intestino fetal, ok? Aí no final deixei aqui até a observação que isso não é um indicativo absoluto de sofrimento, mas sim de alarme. Beleza? No tratamento, o que a gente precisa saber? A gente vai fazer a reanimação fetal intraparto. O que é isso, Júlio? A gente vai colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo e falar: acorda, bebê, levanta, volta à vida. Não, brincadeira. É porque quando a gente faz esse movimento, né, troca o decúbito da mãe para o outro lado, lado esquerdo, a gente tem uma oxigenação melhor. A gente pode descomprimir os vasos da placenta ali, o fluxo sanguíneo ele acaba liberando, assim, tem uma passagem melhor, uma fluidez melhor para o bebê. Isso pode melhorar essa bradicardia, esse sofrimento aí fetal. Além disso, a gente tem a oxigenoterapia também, que é muito discutida, e a ultrainibição eventualmente. Tudo isso aqui o Jimmy deve ter abordado na aula dele, eu acho que sim, então eu não vou entrar tão a fundo nisso, mas vocês precisam saber que antes da gente entrar realmente na cesárea dita ou qualquer outra coisa, esse aqui é um protocolo que é feito. E no final ainda do slide desse vídeo tem algumas considerações brasileiras, que é um fluxograma bem legal, vocês conseguem ver uma conduta diferente dessa. E a conduta obstétrica é o seguinte: para prova, presta atenção. A via de parto vai ser considerada cesárea de urgência no momento que a gente tem a presença de sofrimento fetal agudo. E quando a gente consegue fazer isso antes de fazer o parto, Júlio, eu falei para vocês lá atrás que quando a gente tem um DIPS 2. Mas atenção, ele não vai colocar na prova para você, lá, caso clínico onde o bebê estava em um sofrimento fetal agudo, ou melhor, ele DIPS 2, né? Assim, ele não vai colocar desse jeito bonitinho, ele vai colocar algumas características e você vai ter que ser um detetive para identificar se é uma taquicardia, se é uma bradicardia, se é um DIPS 2, 1 ou 3. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um DIPS 1, concorda comigo que a conduta não vai ser cesárea, a conduta não vai ser parto, a conduta vai ser expectante, porque é fisiológico. O bebê tá normal, tá bem, são quedas rápidas, tá? Como é que eu vou saber isso? Porque ele vai falar que não, tipo assim, ele não vai colocar que foi maior a 60 segundos ou que foi maior a 3 contrações, entende? Então é assim que a gente aprende, a gente entende. Não é que ele vai ser objetivo e colocar lá DIPS 1, 2 ou 3 ou taquicardia ou bradicardia. E quando a gente tem taquicardia ou bradicardia, a gente vai tentar inverter isso antes mesmo de fazer o parto. Então, tudo aquilo que eu falei, mudança de decúbito, fazer ali a oxigenoterapia, ou até mesmo a amniocentese, que é muito discutida. Então, olha só, de novo, eu coloco outra observação aqui. Isso é considerado como conduta no Paraguai e Brasil. Existem outras considerações e pontos para serem decididos enquanto a via obstétrica. Por quê, galera? Quando a gente tem, por exemplo, no caso do DIPS 2, que é um sofrimento fetal agudo, a gente sabe que a conduta é cesárea de urgência, com anestesia geral. Isso é o que o nosso doutor aqui fala. No Brasil pode ser que seja diferente. Então, para a prova, levem isso com vocês. Para finalizar, eu deixei essa tabela aqui, ó, do Sanarflix, uma tabela muito boa, que vai poder explicar melhor para você a conta certinho, na categoria 1, 2 e 3, tá? Da cardiotocografia. E aqui, uma observação relacionada aos procedimentos, né? E realmente foi efetivo, que é a tocólise e reposicionamento materno. Já no caso da hiperoxigenação e aminocentese, necessita de comprovação. Então, assim, é muito relativo, a gente é muito complexo em conseguir entender tudo isso. Então, vai do básico, feijão com arroz, entende primeiro que é uma desaceleração, quando um sofrimento fetal acontece. Então, o que vocês precisam levar dessa aula é basicamente a definição, as causas que podem acontecer, né? E a conduta referente a cada caso específico. Sendo assim, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, inscreva-se aqui no canal. Se você tem algum amigo que está perdido na matéria e quiser ajudar ele, compartilhe esse vídeo, vai me ajudar muito e vai ajudar ele também. E para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado pelo acesso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Fui!